Olá, terça-feira, 17 de novembro de 2020. Passadas as eleições, vamos conversar um pouquinho sobre o nosso tema predileto, alienação fiduciária de bens futuros. Essa nova criação da Lei do Agro, a 13.986 de 2020. Algumas vezes eu falei nos vídeos anteriores sobre normas boas, sobre normas não tão boas, sobre normas ruins, e fui bastante questionado. Tipo, quem define o que é norma boa e o que é norma ruim? Você define? Se você gosta é boa, se você não gosta é ruim, se você se atende aos teus interesses é boa, se não atende é ruim. Esse é o critério ou tem algum outro critério? Evidentemente que esse não seria um critério justo, óbvio. Critério que particularmente me faz dizer se uma norma é boa ou ruim é o tamanho da celeuma ou a discussão que esta norma irá gerar ou está gerando. Nesse caso específico da alienação fiduciária, é muito cedo para dizer se efetivamente haverá muitas discussões. Isso é uma previsão, é algo que eu penso que irá acontecer. Eu posso vir daqui uns tempos, olha, beleza, não houve, mas ela deturpou alguns princípios jurídicos, alguns conceitos, inclusive o de propriedade. Mas eu não quero falar dela hoje, até porque nós já falamos muito dela. No conceito de normas boas, existem várias, mas eu quero falar especificamente da que originou a alienação fiduciária, que é o penhor rural. O penhor rural é daquelas coisas que pode-se dizer que atingiu a excelência, deixou de ser uma boa norma para ser uma norma excelente. É um instituto que se aplica desde 1937, foi criado pela Lei 492, e de lá para cá quase nada mudou, muito pouca coisa mudou, e ele vem sendo aplicado com a mesma eficácia desde sempre, e com grande eficácia. O penhor rural é uma daquelas coisas que quem teve a ideia foi simplesmente fantástico. Você pegou o instituto que existia desde o direito romano, que é o Instituto do Penhor, que no Brasil já existia, e criou o penhor diferente. Eu costumo dizer que entre o penhor comum e o penhor rural há muito mais diferenças do que similaridades. São institutos que basicamente guardam o nome e algumas outras coisas, pequenas coisas que são comuns. O restante, o penhor agrícola, é totalmente diferente. E é diferente por quê? A primeira grande diferença que tem com o penhor comum é que no penhor comum há a transferência da posse para o credor. No penhor rural, não. A posse permanece com o devedor. E aí que se criou a grande sacada que eu entendo do penhor, que foi a possibilidade de você dar penhor de uma lavoura que ainda não está estabelecida. E aí vem outra questão, que o penhor é sobre coisas móveis. E a lavoura, enquanto ela está ali ainda em fase de produção, ela é um imóvel, ela está anexada ao principal, que é o imóvel, inclusive. E aí é outra sacada de quem criou o penhor, que foi transformar aquilo em imóvel por acessão física. Então, vejam, esta é uma regra que vem desde a década de 30 do século passado, tem 83 anos. Muita coisa se viveu nesse período e o penhor continua ali firme e forte. Em 1967, com a implementação das cédulas rurais, a cédula pignoratícia tinha sido criada também no decreto, na Lei 492 lá, mas ela não funcionou muito bem. Em 1967, com o advento do decreto 167, que a maioria conhece, que criou a cédula hipotecária, pignoratícia, rural hipotecária, se consolidou o penhor agrícola como uma ferramenta excepcional. E dali para frente, depois em 1994, com a Lei 89/29, que criou a CPR, o penhor ganhou ainda mais relevância. Ele se tornou ator principal nesse cenário. Por quê? Tirou-se a cédula só das instituições bancárias, passou-se a cédula para credores particulares, para trades, para revendas de insumo, para cooperativas, enfim. O leque de possibilidades aumentou muito. E aí, com isso,
houve uma expansão que em escala nunca se tinha visto, muito em função da criação do penhor, da utilização do penhor na CPR e da instituição do barter e outras ferramentas de suma importância. Isso foi possibilitado basicamente pelo penhor. E a outra característica essencial do penhor, que fez com que, e tem muita relevância no agro ser o que ele é hoje, é que o penhor criou a possibilidade de o produtor rural, pequeno, grande ou médio, ou quem estivesse começando, o arrendatário, pudesse se utilizar da garantia. O produtor, mesmo não sendo dono de terras ou não tendo terra suficiente para alavancar o seu negócio via hipoteca, ele tinha no penhor uma garantia satisfatória que possibilitava que ele desse em garantia uma lavoura que ele ainda iria produzir. E isso deu uma segurança muito grande para o credor também. Até hoje ela é grande. Agora se discute recuperações judiciais, mas o fato é que o penhor possibilitou ganhos para os financiadores, ganhos para os produtores que tiveram condições de ampliar as suas lavouras, ganho para o país, enfim, foi um jogo de ganha-ganha, onde todas as partes ganharam. E o penhor é isso, ele tem essa característica de ter, num único instituto, ele conseguiu fazer com que todos os interessados fosse bom para todos os interessados. E vem funcionando, funciona até hoje, ele não perdeu importância. Mas o fato é que você tem o penhor, que é uma garantia interessantíssima, que é uma garantia que vem funcionando, que é uma garantia que não precisa mais ser explicada para ninguém, e você vem e pega a alienação fiduciária querendo usar essa mesma estrutura do penhor. Tanto é assim que a própria norma fala que o que não está estabelecido aqui se aplicam as regras do penhor. São coisas totalmente diferentes. A alienação fiduciária envolve a transferência da propriedade, ainda que irresolúvel, e o penhor não. O penhor é posse, estamos falando de posse, embora sejam garantias reais, há diferenças fundamentais, e o legislador equiparou. E eu acho que isso é um equívoco. Eu acho que isso, para pegar algo que está bastante na moda hoje, seria pegar a Mercedes do Hamilton, com a qual ele ganhou o 7º título mundial no final de semana, o chassi da Mercedes, o motor Mercedes, o câmbio da Mercedes, do Hamilton, e colocar nela uma carcaça de um Jeep. Ela ficaria pesada, obsoleta, teria dificuldades, nem um grande piloto, um extra classe como o Hamilton, conseguiria ganhar uma corrida com ela. E eu penso que é isso que se fez com essa alienação fiduciária. Usar a estrutura do penhor, que vem funcionando há quase um século, muito bem por sinal, e colocaram a alienação fiduciária em cima para que se acomodassem algumas situações aí. Então, diante disso tudo, eu acredito, continuo acreditando, e não é uma torcida, e não é apenas me cobrem lá na frente, acreditando que a alienação fiduciária, da forma que ela foi concebida pela lei do agro, ela terá muitas discussões. Ela jamais atingirá o status que o penhor rural teve e ainda tem. E nós não precisamos de 83 anos, a maioria de nós não estará mais aqui, eu com certeza não, daqui a 83 anos, mas daqui 10 ou 20 nós podemos ver quanto ela funcionou. E eu acredito que passada essa criminalização das recuperações judiciais, se verá que foi um instituto absolutamente desnecessário e que atinge questões que vão muito além de se dizer se é ou não é alienação fiduciária. Mas sobre isso falaremos numa outra oportunidade. Eu espero ter conseguido passar essa visão que eu tenho em relação ao penhor, que eu acho que é inquestionável, e esse acoplamento que a lei fez, que na minha opinião trará bastante discussões. É isso por hoje, boa noite.